Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês que estão nos dando esse tempo de vocês, esse pouco tempo que nós estamos online. Shalom para os que estão chegando agora. Sou o presbítero Cavalcante, né? Tem uma igreja aqui na minha casa, né? E eu saúdo a todos vocês na paz do Senhor, tá bom? Que Deus seja louvado na vida de vocês, tá bom? Vocês que estão chegando a primeira vez hoje, Deus abençoe, Shalom Lehem a todos vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, que a igreja pode se sentar. Irmãos, quero falar para vocês, como é de costume, todos os domingos, eu falo para vocês, irmãos, não deixe de acompanhar a leitura nas vossas Bíblias. Eu sempre, irmãos, eu sempre faço o meu texto aqui, o meu esboço, na NVI, que é a Ferreira de Almeida, NVI, né? E eu faço também na King James. Sempre eu dou uma mescladinha, eu sempre dou uma olhada em 6, 7 Bíblias, assim, para eu poder ver qual que é o texto que está mais, assim, bom para entender, tá bom, irmãos? Mas é tudo, todas assim, são aqui, tem umas que tem palavras um pouco mais difíceis do que as outras, tá bom? Então não deixe de acompanhar a leitura, irmãos, porque se você não acompanhar a leitura na sua Bíblia, o diabo, ele tem legalidade para falar para você, não, o que ele acabou de falar não é da Bíblia. Mas se você ler e acompanhar, você quebra esse paradigma do diabo, e ele não tem ferramentas para chegar em você e arrancar a semente da palavra que vai ser colocada hoje no teu coração, tá bom? Que Deus abençoe todos nós, que a paz do Senhor esteja com todos nós, irmãos, que o Espírito Santo de Deus prepare todos os corações neste momento para receber a semente do Evangelho. Aleluia. A palavra de hoje, irmãos, está lá em Mateus, está lá no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o apóstolo Mateus escreveu, lá no capítulo 9, do versículo 20 ao 22. São 3 versículos apenas. E fala de uma mulher, irmãos, uma mulher do fluxo de sangue. Essa mulher, essa passagem me chamou muita atenção essa semana. Eu li a palavra de Deus e essa palavra, ela tocou fundo no meu coração. Eu tenho falado para Deus, Senhor, é essa palavra, Senhor? E às vezes, em cima da hora, Deus muda a palavra, mas Deus não mudou, então é essa a palavra. Tá bom, irmão? Então vamos acompanhar a leitura, são 3 versículos apenas, no texto principal. Lá no 20 fala assim, ó: nisso, uma mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia, chegou por trás dele e tocou a borda do seu manto. Pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Voltando-se Jesus e a viu e disse: ânimo, filha, a tua fé te curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Irmãos, é um texto pequeno, porém de uma de um poder tremendo essa passagem, irmãos. Poder tremendo. Jesus estava reunido na casa de Simão Pedro, junto com seus apóstolos, conversando e falando. E de repente chegou uma pessoa que era um dos líderes, né? Uma pessoa que cuidava do templo. O nome dele se chamava Jairo. E ele se ajoelhou diante de Jesus e pediu para Jesus. E aí ele pediu para Jesus ir até a casa dele, que a filha dele, alguns textos falam que ela estava morta, alguns textos falam que ela estava enferma, né? E Jesus, irmão, se compadeceu daquele homem e saiu com seus apóstolos para ir para a casa de Jairo. Quando ele está no meio do caminho, uma grande multidão fechou Jesus, não deixava para Jesus passar. E nisso, essa mulher, irmãos, que vivia sofrendo, irmãos, essa mulher, ela vivia sofrendo. E nós vamos aqui entender o porquê de tudo que aconteceu com essa mulher. A palavra diz, irmãos, que todas as suas herdades ela deu aos médicos. Tudo que ela tinha, irmãos, ela doou para os médicos, ela deu para os médicos em busca de uma cura para a sua hemorragia, para o seu fluxo de sangue parar. Mas nada que ela tenha feito teve um objetivo, teve um sucesso na vida dela.
Aí eu te pergunto, irmãos, e eu falo para vocês. Às vezes, irmãos, a gente está bom, a gente é são. Nós vivemos numa época onde as pessoas respeitam muito a individualidade de cada pessoa, as suas dificuldades, as suas enfermidades. Nós vivemos num século onde tudo é aceito. Mas na época que essa mulher vivia, irmãos, ela vivia sob a lei de Moisés, o Torá. E nessa época, irmãos, ela era impura. Ela não podia sair de casa. E aqui nós vamos mostrar na palavra de Deus que esse ato, esse fluxo de sangue, para aquela época, para o Torá, ela cometia um pecado, irmãos. Para aquelas pessoas, ela estava cometendo um pecado, porque ela estava descendo sangue por baixo. E essa mulher sofria com essa enfermidade. Irmãos, tudo que ela apanhava a mão era impuro. Aonde ela se deitava, era impuro. Se alguma pessoa tocasse nela, tinha que se lavar e até no outro dia para se tornar puro novamente. Aí eu pergunto, irmãos, às vezes a gente acorda de manhã, às vezes a gente está perfeito, às vezes a gente trabalha, a gente tem comida, a gente tem luz, a gente tem água, a gente tem internet, a gente tem tudo, irmão, tem trabalho. E às vezes a gente acorda de manhã, irmãos, não quer nem levantar da cama. Triste, a amargura entra no coração. Se está sol, você está bem, se está chovendo, você está triste. Tem gente que gosta do sol, quando chove fica triste. Tem gente que gosta da chuva, quando fica sol fica triste. Tudo às vezes é motivo para deixar a gente triste. Mas irmãos, por isso que eu falo que às vezes a gente tem que se envolver com os problemas das outras pessoas, porque quando a gente se envolve com os problemas das outras pessoas, os nossos problemas acabam se tornando nada. Aí eu pergunto, irmãos, essa mulher, ela ouvia dizer que as pessoas tocavam nas vestes de um homem chamado Jesus de Nazaré e eram curados. Ela ouvia dizer, irmãos, lá no Evangelho de Mateus ainda, no capítulo 14, do 35 ao 36, fala assim, quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, divulgaram a notícia em toda aquela região. Eles trouxeram todos os enfermos, suplicavam então a ele que ao menos pudessem tocar a borda do seu manto, e todos os que nele tocavam ficavam plenamente curados. Irmãos, por isso que aquela mulher, ela ouvia dizer que se ela apenas tocasse na borda do manto de Jesus, ela ia ser curada. Você crê, irmãos? Você crê hoje que você pode ser curado? Eu não sei qual que é a sua enfermidade. Eu não sei se você está com depressão, se você está com câncer, se você está com... Não sei qual que é a sua enfermidade, irmão. Se é do corpo, se é da alma, se é do espírito. Mas hoje, Deus promete cura para você. Basta você crer como essa mulher creu e acreditava que só de ela tocar na orla do manto de Jesus, ela seria curada. Aleluia! Glória a Deus! E eu falo para você, irmãos, eu imagino o sofrimento de uma mulher, que as pessoas, como naquela época, irmãos, por isso que a lei, o Torá, precisava se encerrar. Por isso que Jesus veio para quebrar essas tradições. Por isso que não tinha como o homem se salvar, tendo que fazer todas as 600 e poucas leis do Torá. Irmãos, não tinha como. Naquela época era muito difícil, a pessoa era humilhada, porque ela tinha uma enfermidade, ela não buscou essa enfermidade, ela simplesmente já tinha essa enfermidade. E ela sofria, irmãos. Vocês mulheres devem entender muito mais essa passagem do que nós homens. Irmãs, vocês imaginam? Ela sofria 12 anos com fluxo de sangue saindo. Eu não sei, irmão, a Bíblia não fala se o sangue saía uma vez por semana, eu não sei, mas o fluxo não parava. O fluxo não parava. E essa mulher, irmãos, aos olhos das maioria das pessoas que ali estavam,
daqueles homens e mulheres, ela era impura e ela estava em pecado. E ela estava em pecado, irmãos, por ter uma enfermidade. Mas Jesus, irmãos, Jesus quando ele começou fazendo o seu ministério, todas as pessoas que ele olhava que tinham enfermidades, ele se compadecia. Ele se compadeceu, irmão, de muitas pessoas que sofriam. Homens que tinham lepra, as pessoas que tinham morrido, ele ressuscitou. Pessoas que precisavam enxergar, ele fez a pessoa enxergar. E eu tenho certeza, irmãos, que Jesus, nos momentos que as pessoas pediam para serem curados, ele se envolvia emocionalmente, ele sofria por aquelas mesmas pessoas. Quando Jesus chegava diante daquelas pessoas que estavam enfermas, que ele falava: o que tu queres que eu te faça? Ele sabia que aquela pessoa queria, irmãos, mas ele precisava ouvir. E as pessoas falavam: eu quero ser limpo, Senhor. Eu tenho certeza que se o Senhor quiser, eu serei limpo. E ele olhava para aqueles homens de lepra e falava: eu quero. E simplesmente as lepras deixavam o corpo daquela pessoa. Porque naquela época, irmão, quando as pessoas sofriam de enfermidades assim, elas eram vistas com maus olhos. Então essa enfermidade não somente estava no corpo daquela mulher, mas também na alma daquela mulher, naquele espírito daquela mulher. Ela deveria, irmãos, se sentir a pessoa mais desprezível deste mundo. Porque as pessoas não queriam estar onde ela estava. Eu tenho certeza que ela deveria viver, meu irmão, minha irmã, separado das pessoas, distantes da civilização. Historiadores falam, irmãos, que as pessoas que tinham enfermidades assim na época buscavam lugares afastados, grutas, cavernas para viver. Tinham medo de estar com as pessoas sãs. A Bíblia não fala isso sobre essa mulher, mas eu creio pela fé que ela não vivia 100% no meio das pessoas. Por que isso, irmãos? Porque esse sangue, esse fluxo vindo constantemente, a denunciava para as outras pessoas. E aquelas pessoas daquela época, irmãos, eles não tinham misericórdia. Por causa da lei de Moisés que falava, irmãos, que aquele fluxo de sangue, ela se tornava uma pessoa impura. Aleluia. Irmãos, eu quero ler para vocês, lá em Levíticos. Abra as Bíblias de vocês. Lá em Levítico 15, do 19 ao 30, irmão, para a gente entender por que essa mulher era discriminada. Por que essa mulher era discriminada no meio do povo judeu. Vou ler e vocês acompanham aí, irmãos. Ó. Quando uma mulher tiver uma menstruação, ficará impura pelo período de 7 dias. Quem tocar nela durante esse tempo será igualmente considerada impura até o pôr do sol. Toda cama sobre a qual se deitar com o seu fluxo ficará impuro. Todo móvel sobre o qual se assentar ficará também impuro. Todo aquele que tocar o leito dessa mulher deverá lavar as suas vestes e banhar-se em água, e ficará impuro até a tarde. Todo aquele que tocar num móvel, qualquer que seja, onde ela tiver se assentado, deverá lavar suas vestes e banhar-se em água, e ficará impuro até a tarde. Se algum objeto se encontrar sobre o leito ou sobre o móvel no qual ela está assentada, aquele que o tocar também se tornará impuro até a tarde. Também o homem que tiver relações sexuais com uma mulher durante o seu período de menstruação ficará impuro 7 dias. E qualquer cama em que ele se deitar, igualmente se tornará impuro. Lá no 25, irmãos. A mulher que tiver hemorragias, ou que continuar menstruada até o tempo, além do tempo normal, será considerada impura como durante o tempo da menstruação. Assim será para todo leito sobre o qual ela se deitar, durante todo o tempo de seu fluxo, como normalmente ocorre com a sua cama durante um período menstrual. Todo móvel sobre o qual ela se assentar ficará impuro, como quando das suas regras.
quem a tocar ficará igualmente impuro. Deverá lavar-se as suas vestes e banhar-se em águas, e ficará impuro até a tarde. Agora é importante lá no 28, irmãos. Quando a hemorragia cessar, ela deverá observar 7 dias, e então será considerada pura. No 8º dia, tomará 2 rolinhas ou 2 pombinhas, e os trará ao sacerdote. Ó, essa parte é importante. Os trará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote oferecerá um deles em sacrifício pelo pecado e o outro como holocausto. Irmãos, pecado, irmãos. Estava pecando, irmãos. Estava pecando. O outro como holocausto e o primeiro como pecado. Assim, na presença de Yahvé, o Senhor sacerdote realizará a cerimônia da purificação e a mulher ficará pura. Irmãos, agora vocês imaginam, vocês conseguem entender o sofrimento desta mulher? Vocês conseguem, irmãos, colocar na mente como essa mulher vivia 12 anos? Vivendo nas sombras, irmãos. Vivendo nas sombras daquela nação. Por isso que Jesus veio, irmãos. Depois que Jesus morreu e ressuscitou o 3º dia, toda a lei, irmãos, foi abolida. Por causa disso, essas leis, irmãos, transformavam o homem, irmãos. Não conseguia fazer com que o homem se salvasse. Não transformava homens em melhores homens. Por isso, irmãos, que isso precisava encerrar. Uma mulher que ficava com hemorragia por baixo, ela era tornada impura. Tudo que ela apanhava a mão se tornasse impuro. E essa mulher, irmãos, com essa enfermidade, 12 anos sofrendo, 12 anos chorando, 12 anos com espinho na carne. Mas ela acreditava, irmãos. E você tem que acreditar. Ela acreditava que se ao menos ela tocasse as vestes de Jesus, ela seria curada. Aleluia. Mas quando ela estava na multidão, irmãos, eu tenho certeza que muitas pessoas a reconheceram e tentaram tirar ela daquele lugar. Mas ela se prostrou ali e com um último sufoco, um último fôlego, ela se lançou nas vestes de Jesus. E ao tocar nas vestes de Jesus, daquele Jesus saiu virtude. E Jesus se voltou e falou: alguém tocou em mim. E os apóstolos falaram: mestre, com essa multidão te apertando, o senhor fala: alguém tocou em mim. Ele falou: alguém tocou em mim de forma diferente. Quem tocou em mim? Quem tocou em mim? E ela se apresentou para Jesus e falou: Senhor, eu me toquei em Senhor. Eu toquei, Senhor, no Senhor. E ele olhou para ela e se compadeceu daquela enfermidade. E falou: filha, a tua fé te salvou. Aleluia! Está curada. Eu tenho certeza, irmãos, que naquele instante muitas pessoas olharam para aquela situação e se viram com mau pensamento nos seus próprios corações, porque haviam desprezado aquela mulher. Muitos ali ouviram e viram aquele milagre e não entenderam porque aquele homem estava curando aquela mulher que era impura. Mas Jesus, irmãos, ele não olha para essas coisas. Jesus, ele não vê as coisas como a gente vê. Às vezes a gente vê as coisas, irmão, de forma natural, mas Jesus vê as pessoas de forma sobrenatural. Jesus olha para a pessoa e vê a pessoa no coração. Aleluia! E aquela mulher necessitava de uma cura no corpo, na alma e no espírito. E ela foi curada da enfermidade. Ela foi curada da sua enfermidade. Ela foi perdoada dos seus pecados. E ela se levantou e foi viver a sua vida. Aleluia! Glória a Deus. E eu falo para você esta noite, se você tem algum tipo de enfermidade, se você sofre com alguma doença da alma, se você tem algum tipo de problema, se você tem algum tipo de enfermidade que não tem mais jeito para você, se você foi desenganado pelos médicos, acredite que o homem de branco está passando por aqui. Aleluia! Aleluia! Que o homem das vestes brancas está passando por aqui. Aleluia! Ele quer ver se você tem a fé desta mulher, que creu que se ao menos tocasse a borda das suas vestes,
ela seria curada. Aleluia, você crê, meu irmão? Você crê, minha irmã? Se você crê, meu irmão, toque as vestes de Jesus esta noite, porque Ele quer te curar. Ele está se compadecendo da sua enfermidade, Ele está se compadecendo do seu problema, Ele está se compadecendo daquilo que falaram para você que não tem mais cura, que não tem mais jeito para você. Esta noite, meu irmão, o céu está se abrindo para você, e o homem de branco está passando na sua casa. Ele está passando na sua casa e Ele está falando para você: ei filho, estou aqui, você crê? Ei filha, eu estou passando aqui, você crê? Aleluia! Basta você crer, meu irmão, basta você crer, minha irmã, e toque nas vestes do homem de branco, e ao menos toque nas horas das suas vestes, porque esta noite existe cura, existe salvação para você e para mim. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu tento entender com o meu coração, eu tento entender o sofrimento daquela mulher. Irmãos, às vezes a gente chega em determinados lugares, a gente percebe que as pessoas não são tão felizes com a nossa presença, e a gente fica chateado. Vocês imaginam, irmãos, uma pessoa que está se esvaindo em sangue por baixo, e é discriminada onde quer que vá. As pessoas chamavam, gritavam com ela, as pessoas mandavam ela embora, porque a lei falava que ela era impura, a lei falava que o seu utensílio era impuro. A família dessa mulher não queria mais estar com ela. Ela foi lançada nas ruas. Tudo que ela tinha, ela deu aos médicos, ficou sem nada, com as vestes do corpo. Não tinha mais família, não tinha mais ninguém por ela. Ela olhava para o lado, irmãos, não via ninguém. E muitas pessoas, se tivessem no lugar dessa mulher, tinham tirado a sua própria vida. Mas essa mulher, irmãos, ela reuniu dentro do seu coração todas as suas forças e se lançou para Jesus. Aleluia! Eu falo para você hoje, meu irmão, eu falo para você hoje, minha irmã, se lance para Jesus. Se lance para Jesus. Aleluia! Porque Ele está aqui neste lugar. Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Eu sinto que Deus está passando aqui e aí onde você está. Aleluia! E se você falar: Senhor, eu quero ser curado, o Senhor pode me curar. Ele vai falar para você: eu quero e eu posso. Aleluia! Esteja curada, esteja curado em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu falo para vocês, irmãos, de todo o meu coração, quando a pessoa está com enfermidade, ela fica tão abatida, a pessoa fica tão abatida, que ela iguala com todas as pessoas, irmãos. Você se sente a pessoa mais horrível do mundo. Seu coração fica espedaçado, sua alma chora todos os dias. Eu já acompanhei pessoas com enfermidade, eu já ouvi testemunho de irmãos que pediram a morte para Deus. Pessoas que nem ao menos conheciam Deus, mas estavam pedindo a morte. Pessoas que não conseguiam se aliviar, estavam se aliviando pela boca, que não conseguiam mais respirar, que o aparelho estava bombeando. Irmãos, a gente só sabe o que é uma saúde quando a gente perde. Às vezes a gente não leva em consideração a saúde, mas quando a gente perde, irmãos, a gente vê o que é a saúde da gente. Você vai num hospital de câncer, irmão, você vê as pessoas sofrendo. Você vai num hospital, irmão, você vê pessoas defecando pela boca. Pessoas que não conseguem se aliviar, irmãos. Pessoas com as veias do coração entupidas. Pessoas com doenças nos ossos.
pessoas com doenças nas costas, com pessoas com câncer nos ossos, pessoas com câncer no corpo inteiro. O médico faz o exame e analisa, fala, não vou nem abrir você, não vou nem fazer para você quimioterapia, não vou fazer nada, vai para casa e vive os dias que você tem como se fossem os últimos dias da sua vida, porque você vai morrer. Mas eu quero falar para você, porque o médico ele pode ter falado isso para você, as pessoas podem ter falado isso para você, mas a última palavra quem fala é o Senhor. Aleluia! Aleluia! A última palavra quem fala para a vida é aquele que a deu, o sopro de vida, é Jesus. Aleluia! Ele tem para você aquilo que ninguém mais pode te dar: alívio da alma, do espírito e a cura do seu corpo. Aleluia! Glória a Deus! Aquela mulher, filha de Jairo, estava lá, irmãos, morta, e as pessoas estavam ali chorando. E Jesus chegou ali se compadecendo de Jairo. Ele entrou naquela casa, mandou todo mundo sair. E foi lá e falou com o pai dele. Mandou o espírito da menina, determinou para o espírito da menina, volte para a menina. E o espírito voltou para a menina. E a menina se levanta. Não existe amor maior do que esse, irmãos. Não existe amor maior do que Jesus tem por todos nós. Porque, meu irmão e minha irmã, às vezes você está com uma enfermidade e você olha para o lado direito, as pessoas não estão nem aí para a sua dor. Você olha para o lado esquerdo, não estão nem aí para a sua dor. Às vezes irmãos, família, pai, mãe, irmão, filho, não estão nem aí para a sua dor. Mas Jesus, irmãos, quando ele olhava para uma pessoa enferma, ele se colocava no lugar daquela pessoa. Aleluia! Aleluia! Jesus, ele se colocava no lugar daquelas pessoas. Ele conseguia sentir a dor da alma daquela pessoa. Ele conseguia sentir o que estava afligindo aquela pessoa, aquele sofrimento daquela pessoa. E ele curava. Por que Jesus curava? Por que Jesus fazia fila onde Jesus estava para curar? Porque as pessoas, irmãos, buscavam a cura, não somente do corpo, mas a cura da alma e a cura do espírito. Porque naquele tempo, irmãos, as enfermidades buscavam as pessoas que tinham pecado. Muitas pessoas que estavam em pecado, a enfermidade entrava. E a lei dizia, irmãos, que aquelas pessoas que tinham determinadas enfermidades era porque estavam em pecado. E quanto maior era a enfermidade, maior era o pecado. Então as pessoas que estavam enfermas, elas não eram discriminadas pelas pessoas que estavam boas. Aquele homem ficou paralítico, irmãos. Estava paralítico no tanque de Betesda por 38 anos. Sofrendo. E ninguém que o lançava dentro da água. Outro dia eu vou trazer essa palavra. Ali não tinha anjo não. Ali não tinha anjo não, irmãos. Não tocava água não, viu? Mas Jesus veio de longe. E ele sabia que aquele homem estava ali naquele dia. E ele tinha um encontro marcado com aquele homem. E se compadecendo daquela pessoa, irmão. Como sempre. Se pondo no lugar daquelas pessoas. Isso que nós precisamos fazer, irmãos. Nós precisamos nos colocar no lugar das pessoas. Nos colocar no lugar dos idosos. Quando a gente vê o idoso precisando de uma ajuda. Querendo se sentar, querendo uma oportunidade. Nos colocar no lugar das mulheres, não é verdade? Muitos homens não estão fazendo isso. Jesus, ele se colocava no lugar das pessoas. Ele se compadecia das pessoas. Irmãos, mas quando a gente reúne dentro da gente o fôlego e a fé e colocamos tudo isso para fora, o resultado é um milagre sobrenatural. Aleluia. Aquela mulher, irmãos, ela se lançou para Jesus, tocou as vestes de Jesus e Jesus sentiu que do corpo dele saiu virtude, porque alguém tocou ele de maneira diferente. Aleluia. Aleluia. Mestre, todo mundo está te tocando, irmão. Meu Senhor, mas por que o Senhor está falando de alguém que te toca? Alguém te tocou, Senhor, mas está todo mundo te empurrando. Jesus falou, mas alguém me tocou de maneira diferente. Porque eu senti virtude, poder sair do meu corpo. Quem me tocou dentre vós? Ela falou, foi eu. Fui curada, Senhor. Eu fui curada, eu toquei as vestes do Senhor. E eu fui curada, Senhor.
E Jesus olhou para ela e falou: filha, vai em paz. Vai em paz. Aleluia. Irmãos, tem momento, irmãos, na vida da gente que a gente precisa esquecer das pessoas que estão falando no nosso ouvido que vai dar errado. Aquela mulher, irmãos, eu tenho certeza que muitas pessoas falaram para ela que com ela não ia dar certo. E ela, irmãos, enfrentou todos aqueles obstáculos e se lançou para Jesus. E se jogou para Jesus e tocou as vestes de Jesus. Ela teve fé, irmãos. Às vezes, irmãos, é necessário a gente esquecer as pessoas que estão falando coisas negativas no ouvido da gente. E a gente tem que se lançar para Jesus. Esquecer tudo. Se lançar verdadeiramente para Cristo. Glória a Deus. E Cristo, irmãos, Ele vai fazer a diferença na sua vida, meu irmão. Ele vai fazer. Porque Ele vai permitir que as virtudes do seu corpo, do seu poder, a cure. Cure você, cure seu filho, cure sua filha, cure seu marido, cure seus pais. Aleluia. Louvado seja. Porque é isso que Jesus faz, irmãos. Jesus cura o corpo, Jesus cura a alma e Jesus cura o espírito. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero pedir para a igreja ficar em pé em nome de Jesus. Eu quero falar com você aí do outro lado dessa noite. Irmãos, hoje é um momento especial. O nosso culto está trazendo um momento de cura aqui esta noite. E eu quero, irmãos, falar para você. A Bíblia fala lá em Tiago 5, 14. A Bíblia fala lá, irmãos: se está alguém doente entre vós, chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E eu sou presbítero, irmãos, consagrado. Aleluia. Glória a Deus. E eu quero falar para você esta noite. Essa noite tem cura para você. Você crê? Você crê que essa noite existe cura, existe milagre, existe sobrenatural para você? Eu quero que você feche os vossos olhos aí do outro lado. E imagine o Senhor passando na sua frente. E imagine as suas vestes com linho puro, branco, claro, alvo que nem que você nunca viu. E Ele vai passar e você vai tocar nas vestes de Jesus essa noite. Você vai se lançar. Você vai acreditar que Jesus vai te curar esta noite. E nós vamos orar por você. E eu creio, porque a palavra de Deus fala: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Não é porque eu sou justo, não. É porque aquele que fala através de mim esta noite traz uma palavra de salvação e de cura para mim e para você na sua vida. Amém, irmãos? Não sou melhor do que ninguém, mas aquele que fala através de mim esta noite fala assim: ó, tem cura, tem milagre nas suas vidas. Aleluia. Peço para que você esta noite se lance para Jesus. Aleluia. Eu quero que você, irmãos, aí do outro lado, confesse seu pecado para Jesus agora. Porque assim, irmãos, se há pecado, não existe cura. Confesse o seu pecado agora. Fala: Senhor, me perdoa. Oh, Senhor, me perdoa pelo aquele pecado. Jesus sabe qual é o pecado. Perdoa, Senhor, meu pecado. Eu não vou fazer mais, Senhor. Senhor, o Senhor pode me perdoar por aquilo que eu fiz, e Ele vai te perdoar. Porque se há pecado, não existe cura. Aleluia. E Jesus está falando esta noite: você precisa de uma cura? Então confesse o seu pecado para Jesus, não para mim, mas para Jesus, porque Jesus lê seu pensamento, meu irmão e minha irmã. E depois que você confessar o seu pecado para Jesus em pensamento, eu vou orar por você agora. Eu vou orar por você e você vai ser curado em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, oh Abba, eu te peço nesta noite, não por mim, mas por aqueles, Pai, que acreditam no poder que sai do Senhor, Pai. Deus, Senhor, eu te peço neste momento, Senhor, que o Senhor venha curar suas enfermidades, que o Senhor venha perdoar os seus pecados, que o Senhor venha curar os seus espíritos, que o Senhor venha curar, meu Pai, a sua
alma, todo tipo de enfermidade sejam curada, todo tipo de espírito imundo que está tentando derrubar e submergir essas pessoas ao mal e tentar arrancar essas pessoas da tua presença, Senhor, Aleluia, que caia por Senhor. terra, que toda obra de macumbaria caia por terra, que todo tipo de espírito contrário que parte em retirada onde eles Aleluia. estiverem, em nome de Jesus, recebam a cura, em nome do Seu Pai, nome, em nome do Deus. Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Irmãos, eu tenho certeza que você, se você creu, se você se lançou como aquela mulher do fluxo de sangue, você hoje foi contemplado com a presença de Deus e com a cura do milagre do nosso Senhor Jesus Glória Cristo, a Deus, o Yeshua, o Deus conosco, aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu espero que vocês tenham uma ótima semana, que vocês tenham uma semana abençoada, e até domingo que vem, às 18 horas, estaremos aqui no culto do lar, na minha casa, da igreja foi feita aqui na nossa casa, diretamente para vocês. Meus muito obrigado a todos vocês que têm nos acompanhado, têm divulgado o nosso trabalho. Esse trabalho tem alcançado vidas, irmãos. E é essa a nossa intenção. Nós não queremos dinheiro, pix, oferta, não queremos dízimo, não queremos nada. Nós só queremos que Jesus venha crescer na vida de todos vocês. Aleluia. Amém? Vou dar a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo estejam com todos nós e todos vocês aí, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus. Shalom para todos vocês.